essa realidade de desenvolvermos Desculpa, múltiplas. agora tá gravando. Show. Então tá bom. Para quem está entrando aí agora, né, a gente acabou de falar sobre sinais, né, sintomas do esgotamento emocional. E é isso. O que deve levar a nossa reflexão é que o esgotamento emocional ele pode alterar, né, a nossa produtividade, os nossos relacionamentos interpessoais, a nossa sensação de satisfação e de prazer com a vida. Mas mais do que isso, né? Se, por exemplo, a gente está tendo cefaleia, né, dor de cabeça, transtornos gastrointestinais, o esgotamento emocional já está alterando o nosso funcionamento fisiológico, orgânico também. Mas mais do que isso, ele pode também levar a transtornos de humor, como a depressão, né? Transtornos psicológicos e psiquiátricos. Então, não é só uma questão de a gente conseguir dar conta de tudo que a gente precisa, é também a gente lembrar que a gente não dá conta de algumas coisas, que a gente não vai conseguir fazer tudo que a gente gostaria. E por isso a gente precisa ter foco e voltar lá naqueles motivos pelos quais a gente desenvolve esgotamento emocional. Saber para que eu preciso dizer não, para eu conseguir ter sims reservados para as coisas que eu sei que também são importantes. Talvez elas não sejam tão exigidas em alguns aspectos da minha vida. Mas aí, quando eu não consigo dizer não para aquilo que não necessariamente estava nas minhas prioridades, não me sobra sim para coisas que são as minhas prioridades, né? Pode passar mais um, por favor, Jonatas. E aí, gente, a gente tem aí uma citação bíblica, né? 3 versículos que estão no livro de Mateus, capítulo 11, do 28 ao 30. E diz assim a Bíblia: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descansos para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, a gente tem um grande ensinamento, né? Que é quando a gente dedica a nossa vida, né, as nossas escolhas, a condução, né, dos nossos projetos, a priorizar, né, a colocar no centro da nossa vida como principal elemento que conduz a nossa história, a nossa jornada. Essa submissão, né, à vontade de Deus e as orientações que Ele nos dá, a gente troca o nosso fardo pesado por um fardo que é leve. Teoricamente, é isso que precisa acontecer, né? A gente precisa entender que e aprender, né, a partir da experiência de Jesus, que não é para a gente andar sobrecarregado e cansado, é para a gente ter, claro, né, as nossas responsabilidades, os nossos desafios, mas é para a gente também conseguir ter paz, ter descanso, ter equilíbrio, ter alegria. Pode passar mais um, Jonatas, por favor. Isso. E aí, vamos pensar um pouquinho como é a nossa jornada e a nossa rotina nesse espaço, né? Nesse ambiente, enfim, nessa área da nossa vida que é a caminhada cristã, né? Eu coloquei algumas imagens aí que falam um pouquinho de alguns clichês que a gente tem, de alguns termos, de alguns jargões, né? Por exemplo, tô passando pelo deserto. Tem uma imagenzinha aí, né, para vocês. Ou estou na corda bamba, né? Na beira de um precipício. Outra coisa que a gente fala muito, né? Tô levando a minha cruz. Em geral, a gente que é cristão, a gente tem alguns desafios relacionados a essa identificação de como a gente pode servir a Deus e estruturar a nossa vida, a nossa agenda, de modo que a gente não deixe, não coloque Deus e, enfim, os seus propósitos num lugar desprivilegiado e, ao mesmo tempo, que a gente consiga cuidar da gente, que a gente consiga se ouvir, que a gente consiga ter tempo com as pessoas,
sem deixar de servir a Deus e sem deixar de fazer as coisas que agradam a Ele e que, de certa forma, no nosso entendimento, são as principais, né, da nossa vida, são razões pelas quais a gente está aqui nesse mundo. Pode passar mais um, por favor, Jonathan. E aí eu trouxe para a gente refletir, né, pensar um pouco, trouxe outras imagens para a gente pensar um pouco que, de repente, os desafios da vida cristã não sejam necessariamente não estejam necessariamente relacionados a gente se assoberbar, se encher de compromissos, de atividades, né? Os desafios da vida cristã estão lá em vários trechos da Bíblia colocados. E aí eu listei algumas palavras, né, assim, centrais para que cada um de vocês também possa pensar sobre isso a partir de onde vocês estão, a partir da realidade que vocês estão vivendo, né? E aí a gente teria, né, entre os desafios da vida cristã, que pensar em Deus, em como demonstrar, viver, sentir o amor, em como exercer e receber o perdão, em como experimentar e também oferecer a compaixão, em como estruturar a nossa vida para que a gente consiga lembrar que a gente está aqui, entre outras coisas, para servir a quem está perto ou longe da gente. O nosso exemplo de líder é de um líder servo. Cristo é aquele que vem ao mundo e vem nos ensinar como cuidar das pessoas, como servir a elas, né? A gratidão, que a Bíblia ensina a gente a ser grato, a agradecer, né? A ter alegria a partir das coisas que a gente passa e ter contentamento. A valorizar a vida, né? A entender que, independente do que a gente esteja passando, a gente tem algo muito precioso que é renovado para nós diariamente, que é a chance de acordar, de respirar, de conviver com as pessoas que estão à nossa volta, de tentar de novo as coisas que a gente ainda não alcançou. E aí, eu coloquei aqui também, no finalzinho, um eu, tu, substituindo o eu, isso. Deus, né, quando ele nos formou, ele nos criou, ele nos desafia a gente conseguir pensar e viver a relação que a gente tem com as pessoas, pensando na importância maior das pessoas do que das coisas. E o que a gente percebe que tem acontecido na nossa realidade, né, desse momento, é que a gente tem vivenciado muito mais o eu isso, né, a nossa relação com as coisas, do que o eu tu, que é a nossa relação com as pessoas. Então, talvez esse também seja um desafio da vida cristã. Jonatas, pode passar, por favor? Isso. E aí, só para ilustrar, né, eu também coloquei um quadrinho, né, de recomendações sobre como a gente pode evitar ou se proteger do esgotamento emocional e que isso daí, tudo isso aí tem a ver com o que a gente aprende, né, na Bíblia também. Tenha um tempo para você, aprenda a dizer não e afaste-se de pessoas abusivas, no sentido de a gente conseguir não necessariamente excluir ou cancelar pessoas da nossa vida, mas estabelecer limites nas nossas relações, seja lá com quais forem essas pessoas, inclusive, né, quando a gente é solicitado e exigido no nosso trabalho, na nossa família, no nosso contexto, né, eclesiástico, da nossa comunidade de fé, enfim, em todos esses contextos, a gente precisa conseguir respeitar os nossos limites. Pode passar mais um, por favor, Jonatas. E aí, gente... Apenas um comentário, tá? Excepcional ótimo. As escolhas, a montagem, as figuras estão muito boas. Muito bom mesmo. Amém. É Deus. É que é muito ruim, né? Quando você tá na chamada, você não sabe as reações, mas tô dando risada. A gente não vê nada, a gente não sabe quem tá e quem não tá aqui.
Então, gente, dentro desse cenário, né, do esgotamento emocional, a gente precisa conseguir viver. Olha que coisa contraditória, maluca, esquisita. A gente fica esgotado e a gente sofre consequências físicas e emocionais desse esgotamento porque a gente cumpre a agenda, a gente executa, né, os compromissos que a gente assume. E nem sempre a gente consegue aproveitar a vida. E o que a Bíblia ensina pra gente, aqui eu deixei uma referência para vocês, é porque no celular fica bem pequeno, então estou tentando acompanhar do meu computador também, que está no livro de Mateus, capítulo 6, versículo entre o 28 e o 30, tem esse pedacinho aqui. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e aí tem algumas versões que dizem os lírios do campo, por isso que eu coloquei ele ali no cantinho. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestiria muito mais a vocês, homens de pequena fé? E aí a gente precisa pensar sobre isso, né? Sobre essa nossa correria, essa nossa agenda tão lotada e a nossa aspiração e dedicação, né? É para quê? Aonde a gente quer chegar? Toda essa dedicação, todo esse esforço que a gente está fazendo é para levar a gente aonde? Então, a gente tem uma promessa aí de que a gente não vai ficar sem aquilo que a gente precisa, porque a gente tem um Deus que cuida dos passarinhos, que cuida dos animais, que cuida da natureza e que cuida de nós, de todos aqueles que confiam nele. Pode passar mais um, por favor, Jonathan? Temos aí alguns padrões, queridos e queridas. Eu, quando estava preparando a apresentação, né, eu fiquei pesquisando algumas coisas no Google e tem horas que eu tenho raiva quando eu faço pesquisa no Google por algumas coisas que aparecem, assim, né, algumas imagens e algumas definições também que são um pouco preconceituosas, mas apareceu lá, líderes evangélicos mais influentes. Apareceram alguns e outros eu coloquei aí porque eu achei que eles estavam faltando naquela imagem do Google, tá bem? Então, a gente precisa pensar quais são os nossos padrões, né? Quais são as experiências, quais são as pessoas, quais são os modelos que a gente está seguindo. E a partir disso, como que a gente organiza, né, a nossa trajetória, as nossas prioridades, a nossa agenda, o nosso tempo. Pode passar mais um, por favor. Ellen, quem que é essa daqui? Eu acho que o nome dela é Marcela Thaís, ela é uma cantora que viveu uma polêmica, porque eu acredito que ela teve um problema com dependência química e também no casamento. E isso foi um escândalo, mas ela conseguiu tratar isso de uma forma muito. Gente, se alguém que está assistindo aí conhece essa cantora, que eu acho que é a Marcela Thaís, porque eu anotei algumas informações. Mas se eu estiver errando o nome dela, aí vocês me ajudam, por favor. E, e ela tratou a situação de uma forma muito transparente, buscou o tratamento para dependência química e sinalizou assim o quanto que está nesse lugar de uma referência, de uma cantora evangélica e que tinha que estabelecer, né, um perfil, uma figura pública, o quanto que isso foi danoso para ela, o quanto que isso levou ela para os vícios, enfim, para uma situação de causa, assim, de sofrimento, se a gente for olhar pelos olhos, né, assim, talvez da sociedade, de derrota, de fracasso, né, enfim, de problema, de transtorno, enfim. E ela lidou com isso de uma forma muito aberta, muito transparente, reconhecendo os pontos que levaram ela, né, enfim, a acessar esse tipo de recurso e a esse sofrimento. E graças a Deus ela está num momento de restauração, continua compondo músicas e conseguindo lidar com essas fraquezas, mas em busca da superação das fraquezas, não unicamente reconhecendo que tem a fragilidade e vivenciando isso como algo que não tem solução. Expliquei?
Explicou, explicou. Então, é isso. Quais são os nossos padrões? Isso é importante para a gente conseguir entender, assim, né? Como que a gente dedica o nosso tempo, a nossa vida, a nossa rotina. Pode passar mais um, por favor? Ótimo. E aí a gente acabou de falar de padrões, né? Não que os meus sirvam para vocês, mas em geral a gente tem dentro das nossas igrejas alguns padrões que são impostos, alguns padrões que são exigidos, né? E quando a gente fala, por exemplo, né, nesse sentido de exigência, em muitos momentos, para a gente não se sentir culpado, para a gente não se sentir menos crente, para a gente não se sentir desviado, para a gente não se sentir, né, não atendendo ao que Deus espera de nós, a gente acaba cedendo e fazendo aquilo que não necessariamente foi Deus que pediu para a gente. E aí, dentro dessas imagens aí dos padrões, eu coloquei algumas pessoas preparando cestas básicas para entregar. Tem um barco hospital, em que as pessoas prestam atendimento a populações ribeirinhas, atendimento de saúde. Tem uma imagem de algumas pessoas dentro da igreja, né, no momento de música, louvor, como queiram denominar. E tem um pregador, né, um pastor, bispo, como queiram denominá-lo, ou como ele se autodenomine, dentro de um presídio. Ainda tem a ver um pouco com padrões, mas nesse momento eu quero falar de exigências. Muitas vezes a gente fica se perguntando, dentro desse contexto, né, da igreja, se a gente está conseguindo cumprir a nossa missão. E, em geral, a gente pensa na nossa missão com uma relação muito próxima ou muito forte com fazer alguma coisa, né? E eu acho importante, nesse momento, a gente pensar quais as coisas que a gente faz que não são padrão ou que não estão dentro desses padrões que eu coloquei aqui, mas que foram coisas para as quais Deus nos chamou e que são da nossa rotina, do nosso dia a dia, mas são experiências que sim falam de quem Deus é, que sim levam o amor de Jesus para outras pessoas que estão perto ou longe da gente, mas que têm contato com a gente e que não necessariamente tem esse padrãozinho que a gente costuma ver. Quem nunca ouviu uma pregação, né? Perguntando assim: quantas almas você ganhou para Jesus esse ano? Polêmico, né, irmãos? Não que a gente não precise se preocupar com as pessoas que ainda não conhecem o amor, a palavra de Deus, a graça de Deus, mas que a gente se preocupe em perceber como Deus me chamou para viver esse objetivo de vida, como Deus me capacitou, onde Deus me colocou para viver esse evangelho, para compartilhar esse amor que eu sinto, que eu vivo, que me transforma, que me renova, que me dá esperança, que me ajuda a lidar com os meus problemas e que conduz a minha vida. Que a minha vida, as minhas decisões podem me conduzir a separar um tempo para fazer todas essas coisas ou alguma dessas coisas, ou mesmo quando a gente não está fazendo coisas como essas, não significa que a gente não esteja cumprindo o propósito para o qual Deus nos chamou. Pode passar mais um, por favor. Jonatas, quanto tempo eu tenho? Fica à vontade aí, assim, normalmente a gente faz 1h30, 1 hora, depende de quem tá falando, assim, e um tempo no final para perguntar, mas aí fica a seu critério. Eu vi que você tem bastantes slides aqui, né? Mas eu acho que eu consigo tentar em 20 minutos e aí eu chegar acho lá. bom a gente ter, no final a gente sempre tenta ter um espaço de questões, né, Eu acho de que eu consigo. discussões. Tá ótimo. Tá, a gente falou então sobre as exigências e agora a gente vai falar sobre as frustrações. E aí eu escolhi um cara muito famoso, desculpem falar cara, é assim que eu tenho um pouco de... Eu gosto de tratar algumas coisas da Bíblia com mais familiaridade, isso me ajuda a trazer para a minha vida, que é o rei Salomão,
né? Nenhum outro em toda a sua existência teve as benécias que o rei Salomão pôde desfrutar, porque também demonstrou ter um coração, né, em alguma fase da sua vida, né, ter um coração voltado, né, para Deus em si. Mas não que ele não seja um homem em quem a gente possa se espelhar, ele é um homem, foi, né, foi. Um homem muito sábio, um homem muito usado por Deus, mas que eu quero ressaltar nesse momento algumas das frustrações de Salomão, e não só de Salomão, né, que acabam sendo as nossas também. E aí coloquei aí algumas coisas para a gente pensar. A riqueza nunca produz satisfação, ela vicia e influencia a injustiça. Não importa quanto você tenha, isso não será suficiente. Como assim, Ellen? Assim, a gente sempre quer mais, e mais, e mais, e mais. Isso não tem limite. E aí a questão é que a gente consiga pensar na riqueza ou, né, como que a gente chama isso, assim, hoje em dia na vida, no capital, no dinheiro, sei lá, na renda, como algo que me permite viver, que me permite ter experiências prazerosas, que me permite servir ao outro, que me permite alcançar, fazer, viver coisas que eu espero, que eu almejo, que eu desejo. Mas eu sempre vou querer mais. E onde isso vai parar? As coisas que devemos adquirir são para a nossa vida diária aqui na Terra. Porque a gente não vai levar nada daqui. Então, um carro legal que eu precise, que eu queira ter, uma casa, né, fazer uma viagem, comprar uma roupa, uma joia, isso só vai me servir aqui. Então, é importante que eu consiga pensar por que esses recursos têm uma importância para mim. Por que eu estou me dedicando e me esforçando também em busca disso? A Bíblia diz que temos que aproveitar o que Deus nos dá e não ter as coisas apenas para dizer que tem ou para mostrar que tem. Delicado, né, gente? Porque a gente não faz isso. Vamos lá, vamos falar do nosso contexto, né? Da igreja. Quem nunca ouviu? Deus vai te dar para que os outros vejam que você é um servo de Deus. Deus vai lhe conceder para que os outros, né, glorifiquem a Deus porque você teve ou tem isso. O que é real, mas a gente também precisa saber glorificar a Deus quando a gente não tem. Porque a glória que ele merece quando a gente tem e quando a gente não tem. Certo? Então, se a gente for pensar no exemplo de Salomão, né? O rei Salomão, gente, Salomão teve o que, meu Deus, assim, poucos seres humanos conseguiram ter. E aí não vou nem entrar no que ele teve, porque a gente tá com tempo curto. Mas ele teve, né? Muitas e muitas e muitas coisas. 1.000 mulheres. Acho que nenhum homem do planeta teve 1.000 mulheres. E apesar disso, não foi suficiente, né? Ele não teve satisfação naquilo que Deus lhe deu, ao ponto de ele se desviar de Deus. Pode passar mais um, Jonatas, por favor. E aí é isso, gente. Quando a gente passa a não ter mais satisfação nas coisas que a gente está fazendo, está vivendo, está conquistando, está buscando, está se dedicando, a gente tem uma grande tendência de, nessa insatisfação, a gente ir ficando cada vez mais adoecido, cada vez mais prejudicado. Eu não vou focar muito a minha fala na depressão, porque eu vou falar também sobre ela no risco de suicídio, mas vou falar para vocês de um modo geral, que os sintomas da depressão são a alteração do humor, né? Humor mais deprimido, apatia, e esses sintomas são muito próximos também dos sintomas do esgotamento emocional, alterações do sono, né? Ou o despertar precoce, ou a sonolência, né, muito intensa. Os pensamentos, alterações de pensamento, como falta de concentração, a lentidão, que a gente também falou, né, em relação ao esgotamento emocional. Alterações corpóreas, né, como fadiga, fome excessiva, inquietações, ou, numa outra direção, a perda do apetite, dores musculares. E alterações comportamentais, agitação, choro fácil ou excessivo, irritabilidade e o isolamento social.
Então, vou falar rapidinho da depressão, porque também a gente ouve muito sobre depressão em outros contextos. Vamos lá, vamos passar mais um, Jonatas, por favor. Agora, gente, eu queria. Será que alguém que está aqui tem uma Bíblia na versão do Eugene Peterson na mensagem? Essa é a Bíblia que eu uso no meu celular. Eu tenho, mas eu preciso pegar meu instante aqui, peraí. Ei, irmão, não trouxe a Bíblia, não? Não, é porque a do Peterson tá na estante, mas eu vou pegar lá. Peraí, 2 segundos. E aí, mas só contextualizando, né? Nesse capítulo aqui, entre o capítulo 2 e o capítulo 4, o que acontece aqui é quando Jó começa a vivenciar perdas importantes, né? E aí, essa é uma parte da Bíblia que sempre é pregada do ponto de vista dos dias de glória, né? Jó foi um homem que teve tudo restituído e etc. E tananã. Jonatas, quando você abrir, você dá um sinal que eu tô te vendo e aí você lê para nós. Mas a gente não, nem sempre a gente ouve uma pregação que foque no sofrimento como um elemento da vida cristã. Encontrou, Jonatas? Tem que Então tá. desmutar, né? Eu falei, encontrei. Não escuta nada. Então lê pra gente aí. Jó 2, né? Do 7 ao 10. Do 7 ao 10. Satanás saiu da presença do Eterno e atacou Jó com uma terrível doença. Jó ficou coberto de úlceras e de feridas da cabeça aos pés. Elas coçavam e doíam tanto que ele pegou um caco de vaso quebrado para raspar as feridas sentado no meio das cinzas. Então, sua mulher disse: "E você ainda vai manter sua integridade? Amaldiçoe Deus e acabe com isso de uma vez." Mas ele respondeu: "Você não sabe o que está falando. Perdeu a razão, mulher. Se recebemos coisas boas de Deus, por que não receberíamos também coisas ruins?" Apesar de tudo, Jó não pecou. Eita, tenso, hein? Eu não queria não ter essa experiência de Jó, mas é isso, né? Deus é que sabe o que ele permite acontecer na vida da gente. Mas nessa situação, gente, queridos irmãos, irmãs, amigas, amigos, Jó compreende que a vida é isso aí, que não só para ele, mas para todo mundo, chega um momento que o sofrimento vem, gente. Não tem para onde a gente correr, não tem para onde a gente fugir. Isso é um elemento da vida, a gente vai sofrer, ponto, ponto. Às vezes, muitas vezes, na maioria das vezes, esse sofrimento vai trazer algo positivo, mas em algumas circunstâncias a gente vai precisar lidar com esse sofrimento mesmo quando a gente não vê o que há de positivo nele, porque não necessariamente o sofrimento é algo que existe na vida para levar a gente a uma ascensão. Em alguns momentos o sofrimento existe para a gente reconhecer a nossa humanidade, reconhecer que a nossa vida plena não vai ser aqui, reconhecer que apesar das dores a gente tem motivos para continuar. A gente não só tem motivos para continuar quando a gente está feliz, quando a gente tem o que celebrar, quando a gente tem o que comemorar. A gente tem motivos para viver, mesmo quando a gente dorme e acorda com uma dor no nosso coração ou, né, com um sentimento de perda que não se esgota, que não se resolve. E aí, esse trecho aí, desculpem, eu esqueci de colocar a referência, mas é do livro Eclesiastes, do Ed Renekiewicz. Eu retirei essa citação, quase não sai, desse livro. Eu vim tentar compreender o sentido da vida. E a compreensão disso é que a vida não precisa de sentido, a vida precisa ser sentida. É isso, às vezes a gente vai sofrer e ponto. A gente precisa respeitar que a gente está sofrendo. Joantas, pode passar mais um, por favor? E o sofrimento só vai dar uma trégua, só vai aliviar, só vai deixar de ser algo insuportável quando a gente conseguir sofrer, quando a gente conseguir sentir.
Gente, agora alguém. Não, brincadeira. Ninguém vai ler esse aí, não, que é muito grande, vocês vão ler depois, tá bom? Mas nesse trecho aqui Pô, do já tinha capítulo. virado a página já. Não, amigo, só se fosse uma vigília. Nesse trecho aqui, Jó vai falar assim, né? Por que, que eu não morri dentro da barriga da minha mãe? Por que, que alguém me ajudou a nascer? Por que que, sabe, depois, né, quem quiser e tiver disposição, pode dar uma lida nesse trecho, que ele amaldiçoa o dia que ele nasceu, né? E o fato de ele ter sobrevivido a outras circunstâncias para chegar nessa situação tão trágica e tão caótica. E nessa fala dele, né, que é como se ele praguejasse, como se ele reclamasse, né, de tudo que existe abaixo do céu, o que ele faz, na verdade, é perceber que o mundo não é cor-de-rosa, não é o país das maravilhas, tem caos aqui. E esse caos já estava antes mesmo de ele chegar. Então ele fala assim: para que eu vim para cá? Se aqui já estava tudo desgraçado, tudo horroroso, né? E o que Jó fala nessa circunstância é que ele não está afim mais, cansei, não quero mais não, estou cansado disso, entendeu? Aqui não tá sendo bom e é isso, coloquei para fora. Quantas vezes a gente consegue ter essa disposição de reconhecer, de verbalizar, de compartilhar a nossa frustração? Poucas. Porque a gente muitas vezes é incentivado a negar. E a negação é um mecanismo de defesa, mas a negação nos prejudica nesse sentido. É ruim a gente não respeitar e não conseguir reconhecer o que a gente está vivendo, é perigoso. E aí, Jó, nesse período aqui, nesse trecho aqui, ele deixa claro que ele quer deixar de viver e ele não culpa ninguém, ele não culpa Deus, ele não culpa a mulher dele, ele não culpa ninguém. Ele só diz isso: eu tô cansado. E por mim, eu não queria nem ter vindo para cá, para esse mundo. Jonatas, passa mais um, por favor. E aí, a mulher de Jó faz o quê? Incentivar ele a ser resiliente, né? Não. A mulher de Jó fala para ele assim: Jó, acabe com isso. E nessa situação, seria um suicídio, né? Que ele ia, né, dar um fim para o sofrimento dele. E Jó fala assim: isso não é uma solução. Eu não poderia falar isso. Quer dizer, eu anotei aqui os trechos que era para ler, mas eu vou falar para vocês com as minhas palavras. O que Jó disse para a mulher dele é: se eu recebi de Deus os dias bons, por que eu não receberia os dias maus? Será que a gente está pronto para lidar com o sofrimento e dizer: é isso, por mim eu não viveria, mas do mesmo jeito que eu tive condições e disposição para viver os dias bons que Deus me deu, eu vou ter disposição para viver os dias maus. E aí o problema não necessariamente é a vida, o problema é o sofrimento. Não é que viver é cansativo, é que quando a gente está sofrendo, a vida fica mais difícil de ser experimentada, de ser, né, enfim, expressada, vivida. E, queridos e queridas, pensar sobre o nosso sofrimento dói e não é pouco, não. É por isso que o povo corre da terapia quando começa a mexer com as suas feridas existenciais. Pode passar mais uma, Jonatas, por favor. Ai, meu Deus. E aí, eu tenho um pouco de ranço, usando a linguagem da internet, quando a gente fica usando, né, chavões, nessa tentativa, nessa busca, né, de minimizar o sofrimento que a gente está vivendo. Ah, é isso mesmo, né? Assim, Deus proverá. Em algumas circunstâncias, sim, Deus vai colocar um cordeiro lá, como colocou no lugar de Isaac. Em outras circunstâncias, não, os servos de Deus também morrem, né? Também adoecem, também passam por sofrimento. Menosprezar a angústia existencial seria
E aí, gente, vamos lá. Peraí, só um minutinho, eu não vou seguir, não. Vou dar uma parada que eu fiquei pensando numa coisa aqui. O que eu tô querendo dizer não é que Deus não é provedor. Não é que Deus não responde às nossas orações. É que a provisão de Deus está condicionada à vontade soberana dele sobre o que a gente está vivendo. Se a vontade dele estiver contemplando a cura, a solução do problema, o milagre, ele vai acontecer, a cura vai acontecer, o milagre vai acontecer. Mas muitas vezes Deus permite que a gente sofra por N razões. Por N razões, porque ele foi o nosso exemplo e Jesus, quando veio ao mundo, sofreu para que a gente não desanimasse, para que a gente continuasse seguindo, crendo, vivendo, mesmo quando a gente estivesse sofrendo. Certo? Então, quando eu falei assim, né, que um dos jargões que a gente usa, dos chavões que a gente usa, é, Deus proverá, né, vai ficar tudo bem, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, e por aí vai. Não vou nem entrar muito na polêmica. A minha preocupação é que a gente alimente uma ideia de que, porque Deus nos ama, a gente não vai sofrer. O nosso sofrimento vai ser aliviado antes de ele se tornar algo muito marcante, porque a gente é crente, porque a gente é cristão, é católico, porque a gente crê em Deus. Nem sempre, né? Nem sempre o desfecho vai ser esse, porque Deus não vai fazer uma coisa só para agradar a mim, só para cumprir o meu capricho. Ele vai fazer aquilo que ele sabe que é necessário, que é bom, sob o olhar dele, não sob o meu olhar. E aí, agora vamos continuar. Menosprezar a angústia existencial seria uma opção eficiente para se livrar do incômodo, mas ao mesmo tempo é uma opção covarde, porque você só se livra do incômodo inicial. Essa questão, ela vai continuar te incomodando em outras e outras e outras experiências. Então, encarar as questões do outro e as nossas também de frente, quando a gente lida, quando a gente acolhe, quando a gente ouve uma pessoa que está sofrendo, o sofrimento dele também dói na gente, por isso que é ruim a gente procurar, a gente acolher, a gente se aproximar de uma pessoa que está vivendo um luto. E agora, nesse momento, muitas pessoas estão vivenciando um luto. E algumas delas nem sequer conseguiram entender o que está acontecendo. E nem estão falando sobre a sua dor, porque é uma dor de tanta gente perdeu um familiar agora, que, né? Isso é. Todo mundo está passando por isso. Não, cada um está passando por isso a partir da sua vivência, da sua experiência. Então, não ajuda em nada a gente fugir da nossa dor. Pode passar mais um, Jonatas, por favor. Esse é o nosso modelo, o nosso padrão. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E essa é a última imagem, né, assim, da existência de Jesus antes da ressurreição, né, de ele ascender aos céus, de ele ter um corpo glorificado e de os discípulos poderem constatar isso na prática. A gente sabe que Jesus ressuscitou, não é uma ideia, não é um profeta, ele é o Filho de Deus e a gente tem convicção disso. Mas é assim que ele mostra o seu poder a nós. O poder dele de enfrentar qualquer circunstância para cumprir a vontade do Pai. Pode passar mais uma, por favor, Jonathan. Jesus é o próprio contentamento. Ele detinha todo o poder e aceitou ser humano e morrer torturado. O Senhor está comigo e Ele me ama e isso é o suficiente para eu conseguir continuar. Pode passar mais uma, por favor. E mais uma. Eu não vou ficar muito aí. Pode passar. A espiritualidade verdadeira... Não, volta. Eu vou passar rapidinho, mas eu vou trazer isso para vocês. Vou só ler e depois eu comento outras coisas. A espiritualidade verdadeira é aquela que considera o cotidiano como parte existente da vida. E é nesse aspecto que a gente está falando que pregar o evangelho e viver a vontade de Deus para a gente não é só ir ao presídio, não é só assistir aos necessitados, não é só ter vamos dizer assim, um compromisso
e tarefas dentro da nossa comunidade de fé, dentro da nossa igreja. A nossa espiritualidade, ela precisa se expressar no nosso cotidiano, na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa família, na nossa rotina. Deus não nos solicita que entremos numa espiritualidade que negue a realidade e ingressemos em um estado de nirvana, onde nada nos toca, onde não temos problemas, porque temos um Deus. Temos um Deus, mas temos problemas também. E vivemos também como as outras pessoas. Também ficamos deprimidos, também enfrentamos, né, doenças físicas. Pode passar mais um, Jonatas, por favor. E isso não é a demonstração de que não temos amparo. Bem pelo contrário, é a demonstração de que temos a capacidade de passar qualquer circunstância, porque sabemos que não passaremos sozinhos. A Bíblia nos ensina que o propósito da vida é adorar a Deus e que o sofrimento faz parte da vida. Há um desconhecimento, né, das pessoas dentro da igreja, dentro desse ambiente, né, religioso, ou um desconhecimento ou uma negação, né, sobre a utilidade do sofrimento na nossa vida. E aí a gente luta contra toda e qualquer forma de dor que nos é infligida. Pode passar mais um. A gente está sempre em busca, né, de não sofrer. A nossa compreensão e conhecimento de Deus não tem passado de experiências imediatistas, no sentido de que, nesse momento, a gente compartilha, né, essa denominação de ser evangélico, de ser cristão, com muitas outras pessoas e que, dentro desse contexto, em muitos momentos, ser cristão é acreditar que você é invencível, que você é super-herói, que nada vai te atingir, que você não vai sofrer. Nesse sentido, nós queremos um Deus que resolva os nossos problemas imediatamente e do nosso jeito. Pelo menos quando a gente faz uma oração e faz determinações para que Deus cumpra, é um pouco por aí que a gente está expressando, né, a nossa relação com Ele. Olha, Deus, faz aquilo, faz isso, age. E será que Deus precisa que a gente diga para Ele o que Ele tem que fazer? Deus não tem a obrigação de nos responder nada. Ele é Senhor e não se vê preso em nos atender. Porque isso de a gente ficar exigindo não é amor, é capricho. Pode passar mais um, Jonatas, por favor. Muito do nosso sofrimento fica sem resposta, existem coisas que não sabemos a causa e algumas delas nós jamais saberemos por que elas aconteceram na nossa vida. Caminhar com Deus não é ter sempre as respostas, é ter companhia. Pode passar mais um, por favor? Você é maior do que qualquer tempestade que você esteja vivendo. E aí no Salmo 91 a gente tem essa citação aí. De uma forma um pouquinho parafraseada, né, do versículo, eu quis trazer assim para vocês mais fofinho, de uma interpretação mais romantizada. É só me chamar que eu respondo. Ficarei ao seu lado nas horas ruins. E às vezes a gente quer chamar Deus para mostrar quem é o nosso pai. Você sabe de quem eu sou filho? Vou chamar meu pai aqui que ele vai resolver. E às vezes ele vem, quer dizer, ele sempre vem. Ele sempre vem quando a gente chama. Mas às vezes ele vem só para ficar do nosso lado, para a gente suportar as horas ruins. Pode passar mais um, por favor? E aí, eu coloquei aqui para vocês, né, quais são fatores que são fatores de proteção. A gente já falou, né, deu uma pincelada lá, quando a gente falou de Jó, em quais circunstâncias da vida a gente tende a pensar em não estar vivo, na não continuidade da vida como, né, a solução, como uma maneira de lidar com o sofrimento. E a gente viu no exemplo de Jó e vai ver em muitos outros exemplos da Bíblia que o que Deus espera de nós é que a gente tenha ânimo, força, que a gente seja capaz de lidar com o sofrimento, entendendo que a nossa vida não se resume a essa vida terrena. A nossa vida também terá uma continuidade quando a gente chegar no céu. E lá sim a gente vai ter enxugadas dos nossos olhos todas as lágrimas. E a gente não vai mais precisar lidar com o sofrimento como um elemento da vida, porque aí sim a gente vai viver plenamente. E enquanto a gente estiver aqui, a gente busca, né? É isso que a Bíblia quer nos preparar,
para a gente ter forças e capacidade para lidar com o que for necessário para que Deus possa ser glorificado, ser visto, ser apresentado, não só nas nossas vitórias, mas também no nosso sofrimento. E aí, para fatores que a gente pode considerar que são fatores de proteção contra o suicídio, são a flexibilidade cognitiva, a disposição para buscar e aceitar ajuda e aconselhamento, aprender com a experiência de outras pessoas, buscar se comunicar, conseguir avaliar a realidade. E às vezes a gente que é cristão, a gente foge muito da realidade, porque a gente está esperando que algo aconteça e transforme aquela realidade, mas a gente não consegue conectar, respeitar e reconhecer o que a gente está vivendo. E a habilidade de solucionar problemas no sentido de não ficar só nas lamentações, mas também de buscar caminhos com os quais eu possa sair da situação que eu estou vivendo, né? Em relação à estrutura familiar, os fatores de proteção são os bons relacionamentos, a pessoa perceber que ela tem uma responsabilidade no núcleo familiar dela, que ela, né, assim, dentro da minha família, qual é a minha importância para as pessoas que são da minha família. Ter crianças pequenas é um fator de proteção, ter pais atenciosos e presentes, ter apoio em momentos de necessidade, poder falar, poder colocar seu sofrimento, seus medos, suas preocupações. Pode passar mais um, Jonatas. Entre os fatores socioculturais, entra um pouquinho a gente aí, né? A participação em grupos é um fator de proteção. Ter essa noção de pertencimento interessante que, não considerando a prática, né, esqueci como é que é o nome, que os homens bomba eles fazem, as religiões muçulmanas são aquelas que têm, são os países de religião muçulmana, são aqueles que têm as menores taxas de suicídio. E aí algumas pesquisas apontam que essa noção de pertencimento que as pessoas têm com a religião, com o grupo social, é um fator de proteção. Então, nessa experiência, né, as pessoas que executam, né, esses planos como homem-bomba, enfim, elas não são consideradas suicidas, porque elas estão executando um plano que envolve muitas outras pessoas, e a razão pela qual elas buscam o fim das suas vidas não é por não estar conseguindo lidar com os seus problemas, é por esperar recompensas, inclusive relacionadas ao seu grupo social, né? A pessoa que assume uma missão como essa, naquele contexto, ela é considerada, né, como alguém que, enfim, que é capaz de abrir mão de outras coisas em detrimento daquilo que para eles é tão valioso, enfim. É diferente de como a gente encara uma situação de suicídio na nossa cultura, né? Então, a gente falou, né, da participação em grupos, adesão a valores e normas sociais, então isso entra, né, no mesmo aspecto que eu já citei de uma forma, vamos dizer assim, mais marcante nas religiões muçulmanas, mas, por exemplo, vamos pensar na nossa realidade, né? Essa coisa de fazer as festinhas de aniversário, de a gente visitar os nossos irmãos, de nesse momento de pandemia a gente tentar mandar uma mensagem, a gente tentar fazer uma chamada de vídeo. Isso tudo faz com que a prática religiosa seja um fator de proteção, porque gera na pessoa, por exemplo, né, que mora numa comunidade ou que é sozinha, não tem filhos, é idosa, gera nessa pessoa essa percepção de que ela é importante para alguém, de que ela faz falta para alguém, como de fato faz, né? Nesses contextos, né, das igrejas. Então, pensando mais na nossa realidade, a prática religiosa, claro que a gente tem, né, de certa forma, esse incentivo a entender que o sofrimento vai existir e a gente não precisa desistir da vida porque a gente sofre, mas mais do que isso, também tem essa importância da convivência, dos relacionamentos, tá bom? Sentir-se valorizado, ajudar as outras pessoas, ser otimista, não ser exposto, envergonhado ou humilhado é um fator de proteção, ou seja, o contrário é um fator de exposição. Ter uma boa qualidade de vida, ter sono regular, elevada autoestima, não ser perfeccionista. Então,
É isso, a gente pode se dedicar a alcançar, a buscar alguns desses fatores que vão nos proteger, ou também incentivar as outras pessoas a buscarem isso. Pode passar mais um, por favor, Jonatas? Acho que agora eu estou bem para o final já. E agora a gente. Saiu um slide que eu tinha colocado, que era dos fatores de risco. Ah, não. Tá lá, mais para frente. Passa mais um, Jonatas, por favor. É os predisponentes. Isso. Aí a gente tem, ó, entre os fatores predisponentes. O que é isso, Ellen? Para que serve isso? Serve para a gente pensar em pessoas que estão perto da gente, ou pessoas da nossa família, ou em relação a gente mesmo, né? Se a gente está vivendo uma situação, né, da vida em que a gente viu que já passou do esgotamento emocional, viu que já tem sintomas depressivos, seja em outras pessoas ou seja em nós mesmos, né? Aquela coisa do autoconhecimento. Aí a gente precisa ficar muito atento a esses fatores aqui para buscar ajuda. E para permitir que a pessoa, ou para se dispor, caso seja a gente mesmo que esteja passando por isso, a pedir ajuda, a colocar, né, o sofrimento que a gente está vivendo, colocar para fora, né, a reconhecer que isso está acontecendo. Então, o imediatismo, a impulsividade, a dificuldade de lidar com o estresse, o término traumático de relacionamentos, ter outros relatos, outros casos de suicídio na família, abuso sexual na infância, isolamento e bullying, baixo rendimento no trabalho, na escola, enfim, separação ou morte traumática na família, migração e imigração. Esses são fatores que. Pode passar, por favor, Jonatas. Esses são fatores que a gente precisa ficar atento. E aí, gente, sempre que a gente fala sobre suicídio, a gente precisa dizer quais são os recursos, tá? Quando. Jonatas, volta a 2, por favor. Lá naquele da setinha. Isso aí mesmo, ó. Os níveis, né, de gravidade são começa pelas ideias de morte. Ideias de morte a gente pode considerar, por exemplo, não sei nem o que eu estou fazendo aqui, minha vida está horrível, eu não consigo entender para que eu estou vivendo. Ideias de suicídio são, se eu pudesse, eu teria feito alguma coisa para acabar com esse sofrimento. Se eu tivesse coragem, eu já teria resolvido isso. Planos de se matar seria, sinceramente, nessa circunstância que eu estou vivendo, é melhor tomar uma caixa toda de remédio e ver o que acontece. Ou a minha situação de vida está tão ruim que, nesse contexto aqui de quem é do Rio de Janeiro, né? A solução para mim é pular da ponte Rio-Niterói. Mesmo que pareçam, gente, falas soltas, são demonstrações da gravidade que a pessoa vivencia no sofrimento emocional, né? Nesse caso também psicológico dela, tá? O nível para frente, né? É quando essa pessoa ela já pesquisa, por exemplo, se pular da ponte vai acontecer isso e isso, se tomar remédio vai acontecer isso e isso, se tentar outras coisas vai acontecer isso e isso, certo? A gente é recomendado não ficar falando muito sobre, né, as repercussões e os níveis de risco, de letalidade, porque nessas... O carregador tá no meu celular. Nessas palestras a gente tem muitas pessoas participando, então a gente tem que ter cuidado, né, com o que a gente fala. E o último nível, o nível mais grave de todos, é daquelas pessoas que planejam a roupa, que deixam cartas, que planejam o que dá para quem, certo? Então aqui nessa curvinha, quando a pessoa fala, né, sobre ideias de morte, por exemplo, estou cansado dessa vida, não estou aguentando mais, a gente precisa buscar auxílio profissional, certo? Quando a pessoa dá sinais de que ela não está mais conseguindo lidar com a vida. Quando a pessoa fala sobre ideias de suicídio, de ela dar, né, um desfecho, né, a gente já precisa procurar um psiquiatra, a gente já precisa, na maioria dos casos, de medicação, certo? Nesse caso aqui das ideias de suicídio, que a pessoa fala amplamente, a gente pode buscar um atendimento de consultório.
E aí eu vou mostrar mais abaixo onde a gente vai procurar esses atendimentos, certo? Quando a pessoa, ela fala, por exemplo, né, de pegar comprimidos, de ir até a ponte, enfim, que ela já diz planos, aí a gente precisa levar ela numa emergência. A gente precisa de um atendimento que seja o mais rápido possível, certo? E daí para frente, em todas as circunstâncias, pode passar, por favor, Jonatas, para os 2 próximos, onde tem aquele fluxograma. Aí, daí para frente, a gente sempre vai procurar um atendimento de urgência e emergência, certo? Mais um, por favor. Tô acabando, gente. Então, quando a pessoa ela apresenta planejamento, a gente tem que levar, né, num pronto-socorro. E, em geral, se você levar numa UPA, se você levar num atendimento de emergência que atende casos mais clínicos, mais de saúde física, é pouco provável que você consiga, né, um atendimento direcionado à saúde mental. Então, existem prontos-socorros que têm urgência e emergência psiquiátrica. O ideal é, antes de sair com a pessoa, procura um psicólogo, pede orientação de um psicólogo, de qual serviço da sua cidade tem um atendimento de urgência psiquiátrica, de emergência psiquiátrica. Na pior das hipóteses, liga no 188, que é um número do CVV, e que ele lá tem profissionais que dão orientações para quem está sem nenhum recurso, assim, não sei o que fazer. Um colega do trabalho falou agora que no caminho para cá teve ideias de suicídio e agora não sei o que fazer. Liga então para o 188, que eles também vão dar orientações assim mais emergenciais, se você não consegue ter o contato com algum psicólogo. Geralmente o que acontece é que o pronto-socorro ele vai saber, né, assim, para onde encaminhar essa pessoa, não necessariamente ela vai ser atendida naquele lugar. O problema é que o atendimento costuma ser lentificado, né, às vezes a postura dos profissionais nessas circunstâncias. Vocês imaginem, na emergência tem gente chegando, né, com situações críticas de infarto, de AVC, e você está levando uma pessoa lúcida, andando com as próprias pernas, que está vivenciando um sofrimento a ponto de fazer ela querer desistir de viver. Mas a avaliação daqueles profissionais é de que a gravidade dessa pessoa não é tão alta quanto das pessoas que estão, né, passando por situações clínicas. Então a gente tem que ter essa maturidade. Não adianta a gente falar de uma forma, né, assim, fora da realidade, como se você fosse levar a pessoa num pronto-socorro qualquer e as pessoas fossem saber dar o direcionamento adequado para a situação, tá? Então o ideal é procurar um psicólogo para que ele oriente quais as emergências da cidade que têm emergência psiquiátrica ou que podem fazer esse tipo de atendimento. E aí, geralmente, o encaminhamento, né, que vai ser dado é, inicialmente, né, se necessitar uma internação psiquiátrica, se não necessitar um acompanhamento domiciliar, que a gente também chama de internação domiciliar, mas essa pessoa vai ser medicada, né, e vai ter um acompanhamento, uma orientação, porque quando existe a ideia, né, de suicídio, isso já é considerado um caso de risco alto. Não é invenção da cabeça da pessoa que fala como ela quer fazer isso. Uma pessoa que fala como ela quer fazer isso, ela de fato já parou e pensou muito tempo sobre isso. Então, ela tem um alto risco de cometer. Eu ia trazer alguns mitos, né, sobre quem fala não comete suicídio, não sei o quê, mas eu achei que ia ficar, quer dizer, como ficou, né? Muito longa a apresentação, e acabei não trazendo, mas é isso. Sim, a pessoa que tenta suicídio, antes de tentar, ela tentou se comunicar, e muitas vezes ela não conseguiu. E aí, né, eles encaminham, né, para o serviço ou de uma clínica escola, porque a psicoterapia no SUS, né, a gente tem poucos dispositivos de atendimento psicológico gratuito, então às vezes eles encaminham para as universidades, encaminham para algum serviço de referência, né, da rede de atenção. Se necessário for, pode ser feito um encaminhamento para um CAPS ou para uma unidade de saúde mental. E, em geral, a pessoa vai ser acompanhada pela equipe de saúde da família, se ela é uma usuária do SUS, né? E aí pode passar, Jonatas, por favor.
Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou disponibilizar a apresentação, porque os próximos slides são maneiras de todo mundo que quiser poder ajudar alguém que está com depressão ou tem, né? Pode passar mais um, por favor, Jonathan. Tem o interesse, o desejo ou a necessidade de conhecer mais sobre como ajudar, como lidar com uma pessoa que passa por circunstâncias, né, assim, de gravidade em relação à depressão e suicídio. Pode passar mais um, por favor? Isso. E aí, para a gente finalizar, esse já é o último slide, isso mesmo. Não, penúltimo, mas eu vou passar rápido aqui. Na carta de Filipenses, a gente tem 19 citações sobre alegria, regozijo, exultação, e aqui deixei algumas referências. E vamos pensar qual é o contexto dessa carta. Paulo estava preso em Roma, aguardando o julgamento, algemado 24 horas a um soldado romano, sem saber se ele seria livre ou se ele iria morrer. E ele, nessa carta, faz várias expressões de alegria, de contentamento, de regozijo